longo, gente, é longo, tá? Vamos que vamos, então, pro primeiro relato desta noite, ok? E o relato é este daqui. Maledite de outra vida se tornou meu anjo da guarda. Gente, essa daí não veio atazanar, não? Virou anjo da guarda? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana e vou contar uma parte da minha vida com o sobrenatural. Sei que ficou longo, mas tentei colocar só as partes importantes para o entendimento. Se houver nomes, já estarão trocados. Minha história começa em 2002, quando o meu pai largou o terreiro de Umbanda e foi para um centro kardecista, onde eu também fui, pois não gostava do terreiro. Nesse centro, tomei passe e fui mandada para a cromoterapia. E quando acabou, uma senhorinha me disse que eu poderia trabalhar em casa de recuperação, pois eu tinha o dom da cura nas minhas mãos. Não entendi o significado e também não perguntei. Achei que ela estava sendo simpática. E ela também disse que eu teria que voltar para 10 sessões para eu me equilibrar e que seria importante não parar o tratamento. Bom, eu não voltei mais depois de umas 3 sessões. Eu já namorava havia 1 ano com o fulano. Meu pai era contra, pois só permitiria quando eu tivesse com 18 anos e eu estava com 17. Por esse motivo, namorávamos no portão de um posto de saúde que só foi aberto anos depois. Um dia, sem eu perceber ou nem sequer saber o que estava acontecendo, eu incorporei um homem que bateu na cara do meu namorado, por ele tentar me beijar ou me abraçar, sei lá. Ele ficou assustado com a atitude, a mudança de voz e fisionomia também. Mas depois de poucos minutos consegui retomar o meu corpo. Voltamos no centro kardecista, onde dei um show na entrada, pois a entidade não queria entrar e a senhorinha disse que eu comecei o tratamento por um propósito, né? E teria que terminar. Mas era longe e meu pai não acreditou. Bom, depois disso aconteceram várias outras vezes, tanto na rua quanto em casa, mas sempre sem a presença do meu pai. E eu sempre dava muito trabalho, porque as entidades eram muito fortes e agressivas, mas não falavam coisa com coisa, ou pelo menos não entendíamos. Até que um dia uma entidade disse que era tudo culpa do meu pai, porque ele não estava mais cumprindo com a obrigação. E ele estava com fome e no escuro. A entidade estava com fome e no escuro. Falamos para o meu pai, mas ele não acreditava que eu recebia, pois ele não via. Outra vez, essa mesma entidade disse que tinha dado tudo para o meu pai, e até o emprego que ele tanto gostava, mas que se ele não voltasse, eu continuaria pagando pelo erro dele, né? E deixaria o meu pai se arrastando como ele. A entidade disse isso. Bom, dias depois, o meu pai não conseguia mais mexer as pernas e foi realmente se arrastando até o banheiro. E enquanto isso, falamos do que a entidade tinha falado e assim que ele entrou no banheiro, ele pediu para retomar o movimento que ele iria resolver. Saiu andando do banheiro. Mandou eu me trocar e nós saímos. Fomos em um centro de Umbanda que eu nunca tinha visto. Em uma sala ficavam grupos de 3 pessoas, 2 sentadas em cadeiras encostadas na parede, ao lado uma da outra, e uma pessoa de frente a essas outras 2. Entramos e pediram para colocar mais uma cadeira de frente aos 2 homens que estavam sentados encostados na parede. Sentamos e antes que falássemos algo, um dos homens fechou os olhos e falou umas palavras baixas que eu não entendi, e de repente eu levei um susto, quando o outro homem foi para o chão e veio se arrastando na direção do meu pai. Mas o homem não o deixou chegar até o meu pai e perguntou qual o problema. Ao que o que se arrastava falava assim com uma voz estranha, que não dava para entender direito, que ele tinha dado tudo o que o meu pai tinha pedido e enquanto o meu pai fazia sua obrigação e acendia a vela, ele andava e comia. Mas agora ele não enxergava, pois estava no escuro, acho que sem as velas, e se arrastava atrás dos restos do que os outros comiam. Isso quando sobrava.
E se meu pai não voltasse, ele deixaria o meu pai se arrastando sem nada, como ele. E eu continuaria sofrendo para ele aprender a não dar as costas para quem o ajudou. Meu pai disse que cuidaria disso desde que me deixassem em paz. E assim aquilo foi embora rastejando como um jacaré, voltando para o rio, sabe? E voltou a ser o homem. Se sentou do nosso lado e perguntou se tínhamos entendido o recado. E nós dissemos que sim. Tomamos um passe e saímos. Ana, nem preciso falar que eu saí cagada, né? Nunca tinha visto uma coisa assim. Eu recebia e já me assustava, mas eu nunca me vi possuída, muito menos feito um bicho que parecia um jacaré. Ou não sei se era coisa da minha cabeça assustada, mas o cara realmente parecia um jacaré, até o rosto. Bom, depois disso, essas entidades não me perturbaram mais. E meu pai voltou para o terreiro, não mais como rodante, mas só para cumprir as obrigações junto às entidades, e faz isso até hoje. Mas nunca mais foi o mesmo. Depois daquele dia, ele teve dores na coluna e quase não andava. Fez diversas cirurgias para colocação de catéter para morfina e teve que retirar todos os catéteres, é isso? Porque o corpo não aceitava isso por muito tempo. Hoje ele tem 62 anos e sofre com fibromialgia e osteoporose. Anda de bengala e sente dores constantemente, porque a morfina não faz mais efeito. E ainda trabalha na mesma empresa, só que agora na parte de TI. Se aposentou com 60 anos, mas continua trabalhando. Em 2005, eu já estava noiva, meus pais haviam se separado há tempos e eu morava com a minha mãe. O novo marido e a minha mãe, eu morava com a minha mãe, com o novo marido e a minha irmã do meio. Continuava vendo espíritos, mas conseguia evitar a possessão. Meu padrasto também é médium e consegue ler a vida das pessoas nas cartas de baralho e nas linhas das mãos. Nunca testei as cartas porque ele dizia que via a data e, ele via a data de morte das pessoas. Mas da mão eu fui testar. Curiosamente, ele me disse que as linhas das minhas mãos não podiam ser lidas e que eu era muito protegida e que tinha o dom da cura, também disse, e poderia trabalhar para desenvolver e ajudar as pessoas. Lembrei que a minha mãe sempre me disse que quando eu nasci, eu era muito bonita e as pessoas me elogiavam muito. E ela queria me benzer para evitar quebranto. Porém, as benzedeiras se recusavam a me benzer e diziam que eu já era muito protegida e nunca poderia ser benzida. Um tempo depois, passando pela Praça da Sé, uma senhora cigana veio ler a minha mão. Mas quando ela olhou, já soltou um pedido de desculpas e saiu. Uma outra vez, uma moça cigana veio para... Já li isso daqui? Já. Não, tá certo. Uma outra vez, uma moça cigana veio para ler minha mão, mas eu não quis. E ela pegou e começou a falar como seria a minha vida. Até que uma outra mais velha, não sei se é a mesma da outra vez, tirou a minha mão da moça, fechou a minha mão, me pediu desculpas e saiu levando a outra, dizendo que ela não estava lendo nada, que não tinha como ler a minha mão. Fui embora e não ouvi o resto da conversa. Eu costumava ter sonhos que se realizavam, como sonhar que via alguém e realmente via essa pessoa depois, mas comecei a ter sonhos com um moço branco. Ana, eu sempre gostei de homens negros. O único namorado branco que tive foi aos 13 anos, e quando meu pai falou que não queria por eu ser nova, fui terminar, mas ele me pediu um filho. Como assim? Peraí, não entendi. O único foi com 13 anos, e quando meu pai falou que não queria por eu ser muito nova, fui terminar, mas ele me pediu um filho, porque assim ficaríamos juntos. Ele queria que você engravidasse com 13 anos para poder ficar junto. Tá doido? Claro que eu não aceitei. Eu não faria uma loucura dessas.
Namoramos escondido por mais um tempo e não aguentava ele tão meloso falando o tempo todo que me amava e queria um filho para me prender, e acabei terminando com ele. Porém, mesmo ele já estando com outra pessoa, sempre que nos encontrávamos na rua, eu perguntava como estava a vida e ele dizia que não me esquecia. E de uma hora para outra ele terminava com a pessoa que ele estava. Mesmo estando já casado com um filho, nos encontramos e depois fiquei sabendo que ele terminou o casamento. Guarde essas informações. Mas voltando ao meu sonho, era um moço branco, cabelo curto, liso e estávamos namorando. Falei pro meu noivo do sonho, mas logo falei que ele não... Falei o quê? Falei pro meu noivo do sonho, mas logo falei que ele não teria com o que se preocupar, já que eu não me relacionaria com um branco. Porém, Ana, todas as vezes que eu pensava na minha vida, eu me via casada com o cara branco, que nunca vi na vida, e mãe de 2 meninos loirinhos. Claro que eu não contei mais nada para ele. Eu não entendi essa parte direito. Ano de 2006, eu me casaria em janeiro de 2007. Peraí, agora é 2006. Eu me casaria em janeiro de 2007. Mesmo o relacionamento não estando bom. Tava namorando com quem? Éramos como amigos e não como casal. Só nos víamos uma vez na semana porque ele trabalhava em um restaurante. Só tinha uma folga na semana e uma de domingo, a cada mês. E mesmo nos vendo pouco, eu brigava com ele por sentir gosto de cigarro em sua boca, mesmo ele dizendo que tinha fumado 2 dias atrás. Gente, eu odeio o cheiro de cigarro e quando nos conhecemos ele parou de fumar, mas desde que começou a trabalhar no restaurante ele voltou a fumar e eu não aceitava. Bom, estávamos fazendo o enxoval, comprando casa e tudo mais, até que eu resolvi fazer faculdade no meio do ano, meu pai pagava meu curso e das minhas 2 irmãs, estudávamos de manhã e eu tinha acabado de sair do serviço, então tinha tarde livre. Eu era representante de sala e todos os xerox eu que recolhia o dinheiro. E todos os xerox que eram feitos, era eu que recolhia o dinheiro e procurava um lugar mais em conta para tirar, encadernar, essas coisas. Em setembro, abriu mais um xerox em frente à faculdade. Fui na hora do intervalo porque tinham falado que estava mais barato que nos outros lugares. Entrei na fila, que estava grande, e vi um rapaz atendendo as pessoas. Na hora, achei ele lindo, com aquela carinha de bebezinho pedindo colo e um sorriso maravilhoso, mas na hora já pensei, pena que é branco. Mas, gente, que racismo é esse? Mas, ainda assim, fiquei admirando sua beleza e carisma. Quando chegou minha vez de falar com o gatinho, uma menina entrou na minha frente e ele foi atendê-la. Briguei porque estava na minha vez e ela tinha furado a fila, mas veio o chefe dele me atender e acabou o clima. No fim da aula, fui pegar as apostilas que tinha deixado. Dessa vez estava vazio e quando ele me viu chegar, já falou para o chefe. Chefe, a fulana veio pegar as coisas dela. Perguntei toda grossa como ele sabia meu nome e ele disse que tem que saber quem deixa as coisas ali para não entregar errado. Bom, fazia sentido e baixei a bola. Começamos a conversar e disse que ele era simpático e ele disse você também e eu já respondi que eu era noiva. Fala sério, nem sei por que eu falei se ele nem perguntou e nem estava dando em cima de mim. Bom, comecei a passar lá todos os dias enquanto esperava a perua, que parava quase em frente à loja. E ficava morrendo de ciúmes do jeito carinhoso como ele tratava as mulheres, principalmente quando ele as chamava de amore e dava uma piscadinha. Ele também me tratava assim, mas eu queria ser a única, e assim me vi completamente apaixonada por ele. Tramei um encontro e fui seduzindo até um shopping quase deserto para tomarmos um sorvete. Eu queria muito beijá-lo, mas tinha medo que ele recusasse porque eu estava com 22 anos, gordinha, cabelo curtinho que me fazia parecer mais velha e principalmente eu estava noiva. E ele tinha 18 anos, magrinho, cabelo liso arrepiado em um moicano, olhos castanhos claros e sorriso encantador.
Demorou horas, mas beijei e foi o melhor beijo da minha vida. Já estava à noite quando vi a hora e precisava ir embora. Saímos de mãos dadas para eu poder pegar o ônibus e encontramos uns amigos dele e ele me apresentou como amiga. Um dos amigos, quando me despedi, me deu um abraço tão apertado e gostoso e disse no meu ouvido: "Cuida bem do meu amigo." Eu disse que sim e fui embora sorrindo que nem tonta. Dia 11 de outubro, antes da aula, falei para ele que eu tinha terminado com o meu noivo e a resposta foi: "Se você terminou com ele para ficar comigo, caiu do cavalo, porque se aparecer outra vez eu vou pegar." Hã? Se você terminou com ele para ficar comigo, caiu do cavalo, porque se aparecer outra... porque se aparecer outra, eu vou pegar. Olha que lindo. E eu falei: "Eu não terminei com ele para ficar com você. Terminei porque se fiquei com você é porque eu não gosto mais dele." Ele só respondeu: "Então tá bom." Eu fui estudar e ele foi trabalhar. Saindo, fui direto para casa e na sexta-feira, dia 13 de outubro, ele me pediu em namoro. Eu falava não também, só porque eu não quero. Eu não quero. Mesmo que eu quisesse, eu não quero. Claro que eu aceitei, eu estava mais do que apaixonada. E dias depois, enquanto estávamos namorando, eu disse: "Era você!" Do sonho. Lembra que ela sonhou que estava namorando um rapaz? E aí era ele. Contei que eu já tinha sonhado outras vezes com ele antes de nos conhecermos e ele achou estranho, mas não ligou. Ele já me achava louca por ter largado meu noivo de quase 6 anos, faltando 3 meses para o casamento. Eu falava que nós nos casaríamos e eu o veria virando homem, teríamos filhos e ele ria, achando uma loucura. Ano de 2008, pensávamos em nos casar, mas eu teria que começar a trabalhar, já que desisti da faculdade. Me ligaram um dia dizendo que eu começaria a trabalhar e fui para casa dele comemorar. Gente, deixa eu só ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. É que tem coisa, gente, que dá para dar uma resumida para chegar no ponto, assim, mais, né? Ano de 2008, pensávamos em nos casar, mas eu teria que começar a trabalhar, já que desisti da faculdade. Me ligaram um dia dizendo que eu começaria a trabalhar e fui para casa dele para comemorar. Engravidei. Saí da casa do meu pai. Nessa época eu morava com ele e minha irmã mais nova, e com 4 meses de gravidez eu fui morar no quarto dele. Era minúsculo, mas eu estava feliz. Construímos nosso cantinho e meu bebê, que sabíamos ser um menino, crescia bem. E eu comecei a perceber que toda vez que o meu bebê se agitava, um tempo depois o meu gatinho chegava e tinha que conversar com a minha barriga para ele se acalmar. Isso acontecia todos os dias e não importava a hora que fosse, porque ele não tinha horário fixo, já que trabalhava e estudava à noite. Então, às vezes, dava tempo de passar em casa antes da escola, mas às vezes ia direto. Ou tinha aula vaga, ele saía mais cedo, então os horários eram bem variados e o meu bebê sempre se agitava. Meu príncipe nasceu em 15 de novembro de 2008, só queria dormir no braço do pai, de bunda para cima e a cabeça na mão dele. Foi crescendo um grude com o pai e com 1 ano e pouco ele resolveu que queria operar. Com 1 ano... E com 1 ano e pouco ele resolveu que queria... o marido... Tá, entendi. Ele não queria mais ter filho, queria operar. Mas eu queria uma menina ainda. E ele disse, então vamos fazer agora. E gol! Engravidei de outro príncipe, que não queria mexer de jeito nenhum para o pai. E nasceu em 9 de fevereiro de 2011. Não ia mais tentar a menina, até porque tive hemorragia e 3 paradas respiratórias no parto por causa do meu útero que não queria voltar ao normal. Mas 2 já é o suficiente, né? Um grude do pai, um grude da mãe. Pronto. E ele operou para não me colocar mais em risco também com outra cirurgia. Já havia sido avisada há alguns anos pelo meu mentor espiritual que eu iria sofrer com o meu namorado. E eu teria 3 escolhas. 1, passar por tudo no começo. 2, passar no fim. Ou 3, desistir,
sendo que se eu desistisse, eu não ficaria desamparada. Eu teria comigo uma pessoa que me ama e tomaria conta de mim e dos meus filhos. Eu escolhia passaria por tudo no começo, enquanto meus filhos são pequenos e não lembrariam de nada. E quando viesse a bonança, eles teriam um pai maravilhoso e uma família perfeita. Mas como assim? Dava para escolher? O início, meio, fim, desistir? Bom, mas nem tudo são flores, porque eu não sabia por quanto tempo passaria por isso e nem qual seria o castigo. Castigo? Ele me traía com várias mulheres e se tornou viciado em jogo, mas não me maltratava e nem aos meus filhos. Claro que doía no fundo da minha alma saber que ele estava com outra, mas eu tinha que confiar em Deus e sabia que era preciso aguentar firme para o meu crescimento e o dele. Com isso, eu comecei a ficar perturbada, com vários espíritos que rondavam minha casa. Lembra que eu não poderia ser benzida? Minha sogra é da Quimbanda e disse que eu precisava disso e acabou me benzendo antes da segunda gravidez. E durante a gravidez eu passei mal na rua. E uma senhora me disse que era da Umbanda e estava vendo que eu era de Iansã e que uma pessoa da minha família que me benzeu tapou o meu dom para eu não ver as coisas que ela fazia. E sempre foi falado que eu não precisava. E ela foi a única que fez isso e terá consequências, a mulher disse. Na hora veio a minha sogra na cabeça, mas não tinha mais o que fazer, né? Quando meus filhos ainda eram pequenos e iam para a creche, o mais novo ia de perua, porque era longe, e a escola do mais velho ficava na rua de trás da minha casa. Ele tinha uns 3 ou 4 anos e eu ia beijá-lo na porta da escola e ele não deixava, dizia que tinha vergonha de mim. Eu falava que eu o amava e a resposta sempre era: eu amo meu pai. Isso me destruía por dentro e ele começou a ficar muito mais frio comigo e eu tentava relevar. Mas comecei a ouvir uma mulher que estava sempre me dizendo que o meu filho me odiava. Meu marido não me amava, por isso ele estava com fulana em tal lugar, fazendo tal coisa, e eu chorava e pensava coisas ruins de mim, eu me culpava por tudo que acontecia. Cheguei ao ponto de pensar em acabar com tudo, ouvindo aquela maledite. Mas espera aí, essa mulher era uma mulher de carne e osso ou era uma voz que você ouvia? Comecei a ouvir uma mulher que estava sempre me dizendo... Bom, ouvindo aquela maledite, acho que era uma mulher de carne e osso, né? Mas as coisas pioraram porque ela não queria só que eu acabasse com a minha vida. Ela queria que eu sofresse e me falava coisas ruins. E cada vez que o meu marido saía de casa, ela me dava o relatório para aumentar o meu sofrimento ainda. E quando ele chegava, me infernizava e dava a senha do celular e tudo para eu comprovar que o que ela dizia era verdade. Quem? Ela dava a senha do celular? E quando ele chegava, me infernizava e dava a senha do celular. A mulher? E tudo para comprovar que o que ela dizia era verdade. Isso tomou tanta força que ela começou a me possuir. É um espírito, então eu já estou confusa com esse relato já. Isso tomou tanta força que ela começou a me possuir e nessas vezes eu perdia o controle e me via tentando judiar do meu cachorro ou do meu filho mais velho. A sorte é que eu conseguia retomar o controle de mim e impedia que isso acontecesse. Ana, eu sou uma pessoa muito calma e paciente e creio que isso me ajudou muito, porque eu não conseguia sentir raiva das amantes do meu marido. Na verdade, eu sentia raiva de mim por não conseguir fazer ele ver que eu era a mulher da vida dele. E a maledite tentava de todos os jeitos fazer com que eu perdesse a cabeça e brigasse. Essa maledite, ela é espiritual? É isso? Coisa que eu nunca fiz. Mas eu tinha que dar um jeito na situação porque o meu filho me odiava. Eu me odiava. E meu marido, eu acreditava que também. Conversei com uma amiga da minha irmã, que era médium. Nunca envolvi minha família no que acontecia na minha casa, apesar deles talvez poderem ajudar, mas eu não fiz.
E ela me disse que tinha uma mulher arrastando uma criança presa pelo pescoço em uma corrente, e essa criança chorava muito, e ela não poderia falar mais nada que na hora certa tudo seria revelado. Aguardei e um dia eu surtei, possuída ou incorporada, e com uma faca na mão. Foi um corre-corre para me segurarem e eu ouvi o meu mentor mandando eu e a Maledite pararmos. E eu apaguei. Acordei em algum lugar do século XIX, onde eu era uma moça linda e vestia um lindo vestido amarelo florido e tinha um chapéu combinando, e de repente eu vi o meu gatinho. O seu gatinho é o seu namorado, é isso? Do outro lado da rua, em uma espécie de armazém. Ele estava com um terno azul marinho muito bonito e também usava chapéu. Parecia mais velho do que eu. Mas quando o vi, meu coração parou, e quando ele olhou de volta, já estava quase saindo pela boca. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça e continuou conversando com o moço que o estava atendendo, mas ele já não parava de me olhar. A cena mudou e me vi chorando em um quarto com uma mulher que parecia ser a minha mãe, dizendo que eu precisava esquecê-lo, pois eu teria que me casar logo, e ele já era casado e já tinha filho. Ouvia uma voz masculina, acho que do meu pai, dizendo que ele era irresponsável e que levaria a família à miséria de tanto que gastava com jogatina e bordel. Me vi olhando como uma telespectadora. Meu gatinho sentado em uma mesa de baralho com duas mulheres disputando a sua atenção, e logo as reconheci como sendo suas amantes de agora. Mais uma vez mudou a cena e eu vi a esposa dele, chorando de raiva e dizendo para o marido que se ele fosse embora, ele iria se arrepender. E ele, com uma mala na mão, saiu. Era noite já quando nos encontramos e fugimos juntos. Só algumas poucas pessoas sabiam onde estávamos. Era uma casinha simples, mas estávamos felizes. Até que um dia, um homem negro, amigo do meu gatinho, veio dar a notícia que sua esposa havia cometido um crime. Vi que tempos depois continuávamos na mesma casinha simples, porém eu era triste e a Maledite, em espírito, começou a nos infernizar, dizendo que pagaríamos por tudo o que fizemos ela passar. E ele, se sentindo mal em casa, saía para jogar e logo retomou a sua vida de mulheres e jogatina, já que eu, na maioria das vezes em que ele me procurava, negava por me sentir mal. Não só pela presença da ex, mas minha consciência dizia que eu era a culpada pela morte do filho dela. Ana, eu não me sentia culpada pela morte da esposa, não, porque ela era maior e vacinada. Portanto, sabia o que estava fazendo, mas o garotinho era inocente e foi vítima da mãe, que de certa forma foi vítima de uma maledite destruidora de lares. No caso, eu. Isso tudo que ela viu na vida passada. Os dias passaram e eu muito doente, sem ter nada o que os médicos pudessem fazer. Aí eu morri, desencarnei, lá na outra vida. Não me foi revelado o encontro com a Maledite no outro plano. Eu sei que depois voltamos para o chão da cozinha. Eu estava ainda apagada e agora estava ali uma mulher conversando com um menino que estava acorrentado, o espírito também, e dizia que ele teria que ir se recuperar para ter uma nova... Ah, era o espírito do menino e da mãe, né? Porque ela cometeu um crime com o filho e depois... Enfim... E assim ele foi com ela, falou que ela tinha que se recuperar para ter uma nova chance, o menino, né, tinha que se recuperar para ter uma nova chance com uma nova mãe que o estava esperando muito ansiosa. E assim ele foi com ela envolto em uma luz muito branca. Já a Maledite ficou gritando, dizendo que não era para levar o filho dela. E o meu mentor disse, muito calmo, que era para ela parar com isso, pois ela sabia que aquele não era o filho dela. E ela, histérica, dizia que era assim. E eu perguntei pelo filho dela, e ele me revelou que estava bem e que era o meu primogênito. Ah,
Ana, vocês não fazem ideia do susto que levei. Ah, então, por isso que o primogênito dela não gostava dela, vamos dizer assim. Não é que não gostava, né? E era muito apegado com o pai, porque na outra vida ele era mesmo filho do pai dele, mas era com essa outra mulher. Que talvez. Bom, vamos lá. Vocês não fazem ideia do susto que eu levei. Na mesma hora, tudo fez sentido. O amor e a ligação que ele tinha com o pai e o desprezo que ele sentia por mim, a pessoa que tirou o pai dele. Mas ele continuou dizendo que agora eu era a mãe dele para amá-lo e protegê-lo. Assim como eu fazia com o irmão do meu marido nessa vida, que morreu afogado e voltou como meu filho mais novo. Fiquei mais calma e perguntei quem era o menino que estava na corrente. Ele disse que era um espírito abortado que não aceitou ser resgatado logo. Após a morte do corpo por querer se vingar da mãe que tinha feito isso com ele. Se juntou então a Maledite para juntos se vingarem de nós e dos pais do menino. Gente... Eu pedi perdão a Maledite por tudo que tínhamos feito ela passar, mas ela disse que nunca nos perdoaria e foi embora. Então, na verdade, essa Maledite não é... Ela está sendo Maledite nessa vida, mas você foi a Maledite dela na vida passada. É isso? Acordei dona do meu corpo agora e mais leve por ter entendido parte do meu passado. Ela ainda voltou algumas vezes gritando e dizendo coisas ruins, mas eu pedia perdão e dizia que ela poderia ter uma nova oportunidade aqui na Terra se ela quisesse. Mas ela sentia alguns espíritos de luz chegando e se afastava. Após mais uma crise do meu gato, que é o seu namorado, é isso? Tenho que dizer que não brigávamos. Todas as vezes que ele achou que não me queria mais, ele chegava, me falava e eu só dizia tudo bem e que eu iria arrumar um lugar para mim e para os meus filhos, já que a casa era dele e eu não queria ficar lá. Eu só chorava e pedia para Deus tomar conta da situação, pois ele conhecia os nossos corações. E foi assim que arrumei uma entrevista numa padaria para trabalhar na parte da manhã. E na noite anterior à entrevista, eu estava conversando com o meu gato, meus filhos já dormiam e eu falava para ele que assim que eu passasse no treinamento, eu já iria ver outra casa. E ele disse que não estava me mandando embora e que a nossa relação estava desgastada, mas que ele me amava e que sempre estaríamos juntos por causa dos nossos filhos e que mesmo com a separação continuaríamos sendo uma família. Eu concordei e disse que sempre o amei e amaria. Nos abraçamos com lágrimas nos olhos e de repente o tempo parou por um segundo, todo o som que tinha ao redor se emudeceu e eu só ouvia uma voz dizendo: "Agora eu entendi o quanto vocês se amam, me perdoe." E sumiu e tudo voltou ao normal. Falei para ele que estávamos perdoados e continuamos conversando até de madrugada. Fui para a entrevista no dia seguinte, às 5 da manhã, e eu estava ótima, apesar de termos ficado quase a noite toda conversando. Conheci a dona da padaria que me disse que sabia que eu estava me separando, porque eu já tinha contado para minha chefe onde eu fazia bico, e ela me indicou esse serviço para eu ter condição de me manter na separação. Ela disse que na rua de trás da padaria tinha uma casinha para alugar, e escolinha perto para os meus filhos, e até a moça que cuidaria quando eu fosse trabalhar à noite, que ficava até às 11h30 da noite aberto, se eu precisasse. Já cheguei em casa no primeiro dia com tudo praticamente certo para minha separação, porém durante o resto da semana eu teria que trabalhar na parte da tarde para cobrir uma moça que estava de férias e meus filhos ficavam com a avó do meu marido, que morava no mesmo quintal. Durante as 2 primeiras noites ou tardes que trabalhei, cheguei por volta da meia-noite e os meninos estavam dormindo. Mas na terceira noite, assim que cheguei, meu filho acordou chorando com dor de ouvido. Dei o remédio e fiz ele dormir novamente, depois de muito tempo chorando. Conversei com meu marido, que disse que a avó não dava banho neles e deixava eles brincando no quintal até a hora que eles sentiam um sono e iam para a cama.
Perguntei por que ele não tinha dado banho. E ele disse que das vezes que chegou, os meninos já estavam dormindo. Que às vezes que ele chegou, os meninos já estavam dormindo e eu não sabia disso. Já que eles acordavam cedinho para ir para a creche e eu não dava banho, porque ainda estava frio, né, de manhã. Mas nessa madrugada eu falei para ele que estava quase tudo pronto para eu ir embora. Só faltava acabar a semana para eu voltar para o horário da manhã e assinar a minha carteira. Nessa hora ele disse que não precisava, que íamos tomar conta dos nossos filhos e daria tudo certo. Nos amávamos e era o que precisávamos. Não fui mais trabalhar, pois não poderia deixá-los mais um dia sem banho e largados na friagem. Não, gente, ele não mudou. Ele continuou jogando e galinhando e trazendo espíritos para dentro de casa. Mas agora eu tinha uma aliada. Sim, a Maledite. Enfim, chegamos na história. A Maledite, que todas as vezes que precisava, ela estava comigo. A Maledite virou amiga agora. Ela estava comigo, mas dessa vez para afastar os espíritos de mim e do nosso filho, como ela mesma o chamava. Um dia eu estava sozinha em casa, pensando até quando eu iria pagar por ter sido uma maledite. E foi quando ela apareceu e me disse que naquela vida que eu tirei o marido dela, na verdade, ela era apaixonada por outro homem, mas foi prometida ao meu gatinho por causa da fortuna de sua família. E o homem por quem ela era apaixonada era um ajudante da fazenda, portanto, pobre, e o marido arranjado era muito rico. Ela disse que foi muito infeliz no casamento e só engravidou para dar ao marido o filho varão que ele tanto quis, mas que um dia ela iria embora com o seu amado. Mas eu apareci na vida dele e quando ele fugiu comigo, ela também viu uma oportunidade de viver o seu amor. Porém, todos começaram a apontá-la como a rejeitada. E agora separada, poderia querer um homem casado. E agora separada, poderia querer um homem casado e assim todos a deixaram de lado. Com medo dela querer seduzir seus maridos. Entendi. E até o homem que ela amava havia se casado já. E ela se viu então sozinha e sendo rejeitada por todos, começou a sentir ódio de nós e deixou um bilhete escrito que nós pagaríamos caro por tudo, começando pelo filho varão. Ela me disse também que agora ela sabia que estávamos destinados a ficarmos juntos e que nunca em outras vidas tivemos filhos. E que agora era a hora. E que eu ainda teria um tempo para sofrer, mas que passaria somente quando eu me perdoasse e passasse a pensar em mim como a personagem principal da minha história. E fomos caminhando assim, e em 2016 nos casamos, exatamente no dia do nosso aniversário de 10 anos. Continuei tendo a certeza que um dia ele iria se cansar de tudo isso, até que em janeiro de 2018 ele disse que não me amava mais e queria se separar. Chorei demais, mas como sempre deixei nas mãos de Deus e disse que tudo bem, eu voltaria para a casa do meu pai até arrumar outro lugar. Ele assumiu pela primeira vez em 12 anos que estava com alguém que ele tinha ficado por 3 vezes. Conversávamos muito, nós éramos muito amigos nessa fase e ele me contou que ela tinha sido casada e apanhava do marido que tinha... Então, conturbado, 1 mês antes deles se conhecerem, enfim. Pedi para que ele tomasse cuidado e que eu desejava a felicidade dele, porém ela dizia que... queria que ele se divorciasse e que não queria que ele falasse mais comigo porque tinha raiva de mim. Quem? A moça que ele estava? Gente, você tem um espírito muito evoluído porque eu mandava se lascar. Falava, Ana, essa mulher estava completamente louca, né? Ela acabou com a minha família, não quer que ele converse com a mãe dos filhos dele, tem raiva de mim por quê? Nunca tinha visto essa mulher e nem tinha raiva dela,
mas só deixei nas mãos de Deus para Ele guiar. E nisso tudo, meu filho mais novo, que estava com 7 anos, começou a orar e dizer que se Deus não pudesse ajudar nós a ficarmos juntos, que ninguém mais poderia. Gente, nunca falei esse tipo de coisa em casa, porque sempre combinamos que não falaríamos de religião, que se um deles tivesse que seguir, seria por eles e não por indução. Ele pedia todos os dias para colocar o vídeo do terço de Maria. Colocar o vídeo do terço Maria Passa na Frente, é isso? Que ele achou no YouTube. Pediu para ir na igreja e disse que queria ser padre quando crescesse. Mas logo mudou de ideia porque ele sempre diz que quer ser lutador de boxe. E não tem padre lutador, né? Por que não? Ai, ai. Bom, os dias foram passando e a nova namorada cada vez mais problemática e ele sentindo falta da família. A empresa que ele trabalhava faliu, a avó estava doente e todos achavam que não iria durar muito. O carro vivia quebrado, as coisas não estavam fáceis para ele. Certo dia eu tive um sonho com a minha anja da guarda, que é a mulher dele da outra vida, dizendo que tinha vindo se despedir, mas que iria voltar. Eu entendi que ela iria reencarnar e pediu a minha permissão. Eu disse a ela que eu não poderia ser sua mãe porque eu não poderia mais engravidar. E ela, sorrindo, disse que para Deus nada é impossível. Me deu um sorriso e eu disse que eu aceitaria. E ela foi embora. Acordei com a mão no ventre e passando mal. Passei mal durante alguns dias e tive que fazer um teste de gravidez porque até minha sogra disse que os guias mandaram avisar que ele iria ser pai novamente. Mas isso não aconteceu. E depois só veio na minha cabeça que talvez ela venha como minha neta, filha do meu primogênito, a quem ela fez mal. Depois disso, as coisas começaram a mudar nas nossas vidas. A pombagira maledite que estava com meu marido... Que pombagira maledite, gente? A pombagira maledite que estava com meu marido começou a dar mais trabalho do que ele suportava. A moça que ele estava namorando agora... E ele acabou se arrependendo, deixando ela e nós voltamos. Mas agora eu já havia me perdoado e queria ser a protagonista da minha vida. Fiz terapia e acabei sendo a terapeuta do meu terapeuta. Trocamos de carro, de casa, é alugada, mas a paz que temos é impagável. A avó dele melhorou, ele arrumou outro emprego e descobriu que me ama e sou a mulher de sua vida. E não precisa de outras para se sentir mais homem. Ele ainda joga, mas um dia, quem sabe, resolva isso também. Tudo está nas mãos de Deus e tudo tem sua hora. A maledite pombagira, depois que eles terminaram, começou a namorar o irmão do baixista da banda do meu marido e até engravidou dele. Encontrávamos eles nos rolês direto, mas com a pandemia não mais. Porém, há alguns meses atrás, meu marido encontrou com ela em um rolê que ele foi sozinho. Sim, ele sai sozinho com os amigos para shows de rock. Ele toca numa banda e quando não posso ou não quero ir, ele vai. Afinal, somos casados e não grudados. Sempre fomos assim. E ele perguntou da filha, que sabíamos que era menina, pois tínhamos visto a foto no Facebook quando ela nasceu, né? Então, ela contou que a filha tinha nascido com um problema no coração e viveu poucos dias. E o pai da criança a culpava e eles terminaram. Perguntei ao cunhado dela, que é amigo do meu marido, por que de a culparem. E ele disse que ninguém nunca a culpou e que ela é uma pessoa muito instável e perturbada. E como ela mesma disse, sabe que está pagando por ter mexido com coisas muito pesadas. Ela mexia com magia negra. Ana, fiquei muito chocada quando ele me contou e fiquei triste por ela, que por pior que a pessoa seja, perder um filho é um golpe duro demais, e eu jamais desejaria isso nem para ela, nem para ninguém. Há poucos dias, meu marido foi na casa da irmã, que tem um terreiro, e ela disse a ele que a fase ruim que estamos enfrentando iria passar. Estamos com problemas financeiros por causa da pandemia.
e que conheceria uma outra mulher e me deixaria. Mas de novo, ele diz que isso já aconteceu no passado e agora estamos muito bem e nem pensa em me deixar. E ela afirmou que isso iria se repetir. Fiquei muito pé da vida com a entidade por não ter dado a informação completa. Quem, onde, quando e por quê, para eu amarrar ele em casa no dia. Claro que eu não faria isso, mas eu gostaria de saber. Deixo mais uma vez a minha vida nas mãos de Deus e que seja feita a sua vontade. Esse foi um dos muitos relatos que tenho, ficou um pouco grande, mas espero que tenha dado para entender tudo e em breve mandarei outros. Beijos! No fim, então, ela foi Maledite da Maledite na outra vida, e a Maledite da outra vida virou a protetora dela nessa vida. Cadê vocês? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.